Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 12, verso número 11. As 4 classes espirituais da sociedade. Etat sarvam grihastasya samanatam yaterapi guru vritri vikalpena grihastasyartu gaminha. Etat, isto, sarvam, tudo, grihastasya, de um chefe de família, samanatam, descrito yate api, mesmo da pessoa na ordem renunciada, guru vriti vikalpena, seguir as ordens do mestre espiritual, grihastasya, do chefe de família, ritugaminaha, aceitando sexo apenas durante o período favorável à procriação. Tradução e significado dados por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução é a seguinte: todas as regras e regulações aplicam-se tanto ao chefe de família quanto ao sannyasi, alguém que está na ordem de vida renunciada. Contudo, o grihasta recebe do mestre espiritual a permissão para praticar sexo durante o período favorável à procriação. Significado: às vezes interpreta-se erroneamente que o grihasta, o chefe de família, tem permissão de entregar-se ao sexo a toda hora. Este conceito sobre a vida de grihasta é errado. Na vida espiritual, quer alguém seja grihasta, vanaprastha, sannyasi ou brahmachari, todos estão sob o controle do mestre espiritual. Para os brahmacharis e os sannyasis, existem fortes restrições quanto à atividade sexual. Da mesma maneira, existem fortes restrições para os grihastas. Os grihastas devem praticar a vida sexual apenas quando o guru determinar. Portanto, menciona-se aqui que todos devem seguir as ordens do mestre espiritual. Guru vritir vikalpena. Quando o mestre espiritual ordena, o grihasta pode aceitar vida sexual. Confirma isto o Bhagavad Gita 7.11. Dharma virudho bhuteshu kamosmi. Praticar vida sexual sem desobedecer às regras e regulações religiosas constitui um princípio religioso. Ao grihasta, permite-se-lhe a atividade sexual que é realizada no período favorável à procriação e que siga a ordem do mestre espiritual. Se as ordens do mestre espiritual permitem ao grihasta ocupar-se em vida sexual numa ocasião específica, então o grihasta pode adotar este procedimento. Porém, se o mestre espiritual der ordens que o proíbam disso, o grihasta deve abster-se. O grihasta deve obter do mestre espiritual permissão para observar a cerimônia ritualística Garbhadana Samskara. Então, pode aproximar-se de sua esposa para gerar filhos. Caso contrário, ele deve dissuadir-se de procurá-la. Em geral, o brahmana permanece brahmachari vitalício. Porém, embora alguns brahmanas tornem-se grihastas e tenham atividade sexual, eles seguem esta linha de conduta sob o completo controle exercido pelo mestre espiritual. Permite-se ao kshatriya desposar mais de uma mulher, mas isto também deve estar de acordo com as instruções do mestre espiritual. Isto não significa que, devido ao fato de alguém ser grihasta, ele pode casar-se quantas vezes quiser e entregar-se à vida sexual do jeito que lhe aprouver. Isto não é vida espiritual. Na vida espiritual, a pessoa deve conduzir toda a sua vida sob a orientação do Guru. Apenas aquele que executa a vida espiritual sob a direção do mestre espiritual pode alcançar a misericórdia de Krishna. Yasya prasada bhagavat prasada. Se alguém deseja avançar em vida espiritual, mas age caprichosamente, não seguindo as ordens do mestre espiritual, ele não tem refúgio. Yasya prasada nagati kutopi. Sem receber a ordem do mestre espiritual, ninguém
nem mesmo o grihasta deve praticar vida sexual. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vishnu Paraya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunivade Paschatya Deshatarine. Bem, aqui está se falando de vida espiritual e do padrão da vida espiritual. E qualquer pessoa que deseje avançar espiritualmente tem que se libertar da vida sexual. Mesmo que ela não se liberte do desejo sexual, ela tem que se libertar da vida sexual, da prática sexual. Essa é a regra mãe original da vida espiritual. Como isso pode ser feito? Então, aí é que são elas, né? Então, aqui, Prabhupada está seguindo a orientação de Narada Muni, que está dando essa orientação para Yudhishthira e os seus irmãos. Então, Prabhupada está seguindo a mesma orientação de Narada Muni e apresentando o que deverá ficar por 10.000 anos. E o interessante é que esse é um dos temas mais discutidos na sociologia do movimento. A filosofia está muito clara. Aqui é a sociologia. Como vamos organizar a vida social? Então, vimos também que existe permissão para a poligamia, não é? Assim, existe uma abertura para a poligamia. Aí nós podemos entrar nos pormenores. Aqui está a filosofia apresentada como ela é, com todas as suas bases. Prabhupada cita o Bhagavad Gita, o 7.11. Prabhupada cita a Guru Vandana, né, as orações ao mestre espiritual de Vishwanatha Chakravarti, e Prabhupada estabelece a posição do mestre espiritual nesse significado, né, que todos devem depender do mestre espiritual. E isso é para garantir o conhecimento espiritual que vem de Krishna, o que vem na corrente de Guru Parampara. Aí é que está o X da questão. O conhecimento vem pelo Parampara. Não pode ser modificado, e isso não pode ser modificado. Esse conceito não pode ser modificado. Agora, como isso pode ser praticado, então tem diferentes situações. Vamos começar pela poligamia. Prabhupada, em um dado momento, autorizou a poligamia. E chegou a analisar situações onde a poligamia podia acontecer. Depois, antes que as devotas viessem falar com ele, ele perguntou: no país de vocês é permitido a poligamia? Isso foi nos Estados Unidos. Então os devotos disseram: não, é proibido. Um homem que se casa com 2 mulheres é considerado um criminoso. É um crime isso. Então o Prabhupada disse: então não pode ter isso no seu país. Então, não está permitido. E ficou por aí, ficou a ordem de Prabhupada. Então, todos que estavam... Um devoto saiu do movimento por causa disso. Saiu com as 2 esposas que ele já estava se ajeitando para ficar. Um devoto muito importante, discípulo de Prabhupada. Ele saiu porque ele já tinha se organizado, porque conhecia a cultura védica, como até hoje. A gente pensa que, depois que Prabhupada saiu, não sei quem saiu, todo mundo sai, todo mundo perdeu o gosto. Isso sempre existiu desde que Prabhupada estava aí. Tem histórias e mais histórias dos devotos que saíram do movimento com a presença de Prabhupada no planeta. Com a presença de Prabhupada ali dirigindo tudo. Então esse foi um dos casos. O devoto saiu por causa disso.
porque já estava encaminhado, então ele teve que sair. Outro foi mandado embora. Assim, ele disse que não, poligamia é tradicional, é védico, nós estamos em comum acordo, nós vamos ficar. Disse, não, vocês não vão poder ficar. Prabhupada não permite isso, porque não é permitido legalmente. Aí tem várias observações. Uma delas é a importância do Código Civil brasileiro, né? Do que é correto e o que não é correto. Dirigir moto de capacete, sem capacete, está no mesmo nível. Então, por que dirigir? Dirigir carro sem carteira de motorista? Então, imagine, né? A poligamia foi proibida, e mesmo sendo védica, foi proibida porque o país não permite. Mas o país também não permite dirigir sem licença. E por que dirigir sem licença? Por que menor dirigir? Então, se nós entendermos como nós estamos distantes da ética organizacional que pode proteger a pureza de nós mesmos e do nosso movimento, nós vamos conduzir o movimento muito melhor, sem nos tornarmos moralistas, né? Porque ainda tem esse risco de nós nos tornarmos moralistas e de viver atrás de aplicação de códigos morais. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Isso não é a nossa linha, não é o nosso caso de nos tornar, de que nós vamos nos tornar puristas. Não é para nós nos tornarmos puristas, ideologistas da pureza. Aqueles que lutam pela ideologia da pureza no movimento. Não somos puristas. Nós queremos a pureza, mas nós não somos puristas que vamos defender a pureza. Com relação à vida sexual, também sabe-se que a vida sexual é inteiramente proibida para sannyasis e brahmacharis. Mas para os grihastas ela tem uma permissão. E quem vai decidir, quem vai definir, é o próprio casal. Eles, de acordo com as instruções, são adultos, eles vão definir dentro do casamento civil, do casamento religioso, dentro de todas as circunstâncias adequadas, conduzidas como devem ser, o casal vai definir. Eles vão fazer. E Hridayananda Maharaj, discutindo esse ponto, uma vez ele disse: eu fui grihasta quando o Prabhupada estava no planeta. E nunca Prabhupada perguntou o que eu fazia com a minha esposa. Nunca ele perguntou. Prabhupada nunca se interessou em saber isso. Porque os devotos estavam discutindo, e muitos devotos estavam discutindo sem ter sido grihastas na época de Prabhupada. Como ele tinha essa experiência, ele trouxe aquela experiência. Prabhupada nunca nem me discriminou, nem perguntou, nem especulou, nem fez nada a meu respeito. Então, ele quis dizer, Prabhupada investiu confiança nos seus grihastas. E que os grihastas cuidem da sua própria vida, sabendo o que é certo. Eles discutam entre si. Aqui fala-se de Garbhadana Samskara. Os samskaras são super importantes. E todos esses samskaras devem ser adotados pelos devotos e devotas ao longo da sua vida espiritual. Eles devem estar atentos para os samskaras. Então aqui se fala do Garbhadana Samskara. Garbha é semente e Dhana é de dar. Então é o sacramento samskara que prevê o dar a semente. Então Garbhadana Samskara. Então assim, a semente da procriação. Garbha é também população. Então, a semente da população. Por isso a palavra procriação, né? Que é bem, assim, da biologia. Tiraram um termo diretamente da biologia sem nenhum filtro. Um filtro humanístico. Então, procriação fica parecendo mesmo um trato com qualquer outro ser vivo que procria. De certa forma, somos seres vivos iguais aos outros, com as mesmas tendências. Ainda assim, o termo é um pouco forte para os seres humanos. Bom, então o Prabhupada nos orienta
e nos deu um voto de confiança e nos investiu confiança e nos deu liberdade para agir de acordo com as instruções do mestre espiritual e nos deu tempo de amadurecimento. O Padre nos deu tudo isso, mas ele deu códigos morais muito elevados para todos nós conduzirmos a nossa vida. Não como puristas, principalmente no que se refere a apontar o dedo para o outro. Temos um caso, vou contar uma história. Havia um sannyasi num templo e muitos visitantes, como aqui todos nós recebemos. Lakshmi sempre gostou de receber convidados. Guru Krishna parece que nasceu para isso, né? Receber convidado. Todos nós gostamos de receber convidados. Alguns se projetam mais do que outros. E às vezes quando a gente fala em administração, os líderes dizem assim, é tão bom ver alguém gostando de receber convidados, porque às vezes a gente faz de conta que não está vendo o convidado só para não investir tempo e tudo. Isso existe, né? Isso existe, principalmente quando não há uma recepção e tal. Então, tinha uma convidada oriental, japonesinha, né? Estrangeira, né? Então, o presidente começou a cuidar. E ela se apresentou, e em dado momento ela disse o nome dela com o sobrenome Toyota. Imagina, o sobrenome Volkswagen para a gente, né? Um sobrenome Ford. Né? O sobrenome Toyota. Então, e uma pessoa educada e tal, e o presidente, que era um sannyasi, começou a dar muita atenção a ela. E ela se apresentou como filha do Toyota Master, né? E o presidente começou a dar muita atenção, e começaram a criar muita intimidade, começaram a ficar muito próximos, e o comportamento também foi mudado, começaram a ficar conversando em salas privativas e tudo. Então, criou um burburinho. E a menina veio morar no templo, e tinha toda a proteção do presidente, que era um sannyasi. E então, disseram que ela chegou a cozinhar alimentos proibidos na cozinha comunitária. Chegaram a dizer isso. E Prabhupada não estava no templo. Prabhupada estava viajando. Então, depois Prabhupada chegou. Quando Prabhupada chegou, foi recebido, mas o presidente não estava. Então, em um dado momento, ele perguntou, e onde está Maharaj tal? Aí os devotos disseram, ele teve problemas, Prabhupada perguntou, que tipo de problemas? Aí eles contaram. Aí, e onde está ele? E os devotos continuaram contando, porque sabe quando a gente quer contar um caso, a gente fica tão entusiasmado que às vezes o outro interrompe e a gente continua contando o caso, ignorando. E foi isso que aconteceu. E onde está ele? E o devoto continuou contando. Então, ela cozinhou alimentos proibidos. E onde está ele? Aí eles começaram a ser vistos muito juntos, depois eles desaparecerem juntos também. E onde está ele? Aí disseram, nós expulsamos ele, Prabhupada. Aí Prabhupada fez, vocês mataram meu filho. Essa foi a expressão de Prabhupada, imagina. Vocês mataram meu filho. Sannyasi, presidente. E comete um erro, provavelmente, né? As evidências eram muito grandes de que ele tinha cometido erro. Os devotos fazem a justiça que eles achavam que deviam ter feito, e Prabhupada diz, vocês mataram meu filho. Era o primeiro caso de um sannyasi que caía da sua posição. Então ninguém sabia como lidar com isso, imagine, né? Então, mas Prabhupada disse, vocês mataram meu filho. E mandou procurar, foi bem, assim, tumultuado o assunto. Aí um devoto disse assim, eu queria também, Prabhupada, dizer que Prabhu fulano de tal sabia, e apontou para um devoto que era um devoto brahmana que trabalhava com os livros de Prabhupada. Prabhu sabia de tudo.
E ele não tomou, era o devoto mais velho aqui, não tomou nenhuma providência. Aí Prabhupada disse, ele fez certo, ele é um brahmachari, ele estava ocupado com o serviço dele, não tinha que se preocupar com a vida de ninguém. Não era o serviço dele fazer isso. Outra instrução assim, arrebatadora para uma comunidade, para uma sociedade de hoje, democrática, fofoqueira, que adora falar da vida dos outros, da vida sexual dos outros. Então, meu Deus do céu, nada mais atrativo do que falar da vida sexual dos outros. E da própria vida também, né? As pessoas adoram falar da sua própria vida e da vida dos outros. Então, e Prabhupada disse, isso ele está certo. E o devoto já estava ali branco, coitado, morrendo de medo da chacrada que ia chegar, que Prabhupada também dava chacrada. Então, assim, né? Então, esses são os assuntos que estão relacionados com o tema de hoje aqui, né? Que eu conheço, que fazem parte da nossa vida. Nós sabemos que é um pecado conquistar, seduzir a esposa de outra. É um pecado seduzir uma garota, uma mulher. Seduzir maliciosamente. A palavra sedução é usada positivamente também. Mas desviar, né? Molestar, são pecados. Mas é uma diferença muito grande em termos quantitativos e qualitativos cair em vida sexual com a própria esposa sem planejamento familiar. O pecado é muito diminuído. A gente precisa registrar isso. É preciso que isso fique registrado também. Não é a mesma coisa que cair com outra mulher que não é sua própria esposa. Que cair com uma mulher qualquer. Mesmo porque a lei do karma é infalível, né? E cair com ter vida sexual, um homem que tem vida sexual com uma mulher que tem vida sexual com um homem, registra-se lá em cima um casamento. Então a pessoa está casada. Como tem poligamia e alguns casos de poliandria, então fica tudo registrado. Ah, você, rapazinho aí, você casou 2000 vezes no mundo material. Então agora você tem que... Mas você se separou dessas 2000 esposas. Então você precisa nascer 2000 vezes nascer uma vez com cada uma delas, para você poder cumprir a etapa certinha. Aí você vai, não separa, cria os filhos, mantém tudo direitinho. Quando você morrer, você casa com a segunda. Depois você vai tudo direitinho, casa com a terceira. Depois casa direitinho, casa com a quarta. E vai até 2000. Aí tudo bem. Já pensou? Que situação no mundo de hoje? E a mulher é a mesma coisa. Olha, mocinha, você casou com... Está aqui, ó. 2000 rapazes, 2000 namorados. Agora você vai ter que nascer, ter filho com esse, filho com 2000, cuidar dos filhos, aguentar as noras, aguentar os genros, aguentar tudo mais, passar dificuldade financeira de novo, tudo, concluir tudo, aí você, tudo bem, pode passar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, 2000 maridos, para você poder chegar no final. Essa é a lei original, né? Mas a gente sabe como o processo de Bhakti nos purifica e como nós podemos nos complicar também com o processo de Bhakti, né? Não é à toa que a gente fala diariamente as ofensas. A 7ª ofensa, Nandobalaya Syahi Papa Buddhi, cometer atividades pecaminosas usando Papa Buddhi, com a inteligência pecaminosa, premeditadamente. Papa Buddhi. Nano Bala, em nome dos santos nomes, na força, Bala. Nano, nome, na força do santo nome, pensar, eu vou cometer essa atividade pecaminosa deliberadamente e depois eu canto os santos nomes. E a força dos santos nomes vai me purificar. Não é à toa que existe isso, né? Porém, a gente sabe que o processo de Bhakti nos purifica, nos qualifica, nos libertar desse mundo.
e que as reações pecaminosas vêm. Aí a gente entende, por exemplo, poxa, eu tinha que tinha que nascer 2000 vezes para poder dar atenção correta às minhas 2000 esposas. Ou a mulher vai pensar, eu tinha que nascer 2000 vezes para dar atenção aos meus 2000 maridos, registrados lá pelos anjos de Yamaraj. Mas eu estou com uma esposa só, devota e tudo, não vou me separar, pretendo seguir todo o sistema Varnasha, em breve vamos tomar Vanaprastha e tudo, então eu tenho 2000 brigas, 2000 brigas, e meu Deus, aquela loucura, até 1h da manhã discutindo, brigando, choro, lágrima, e ameaça e tudo mais, 2000 vezes, pronto, pagou toda a reação, diminuidamente, mas pagou, está pronto, então chega no final das contas, vai. Essa é uma especulação, né? Não está no livro de Manu, mas a gente sabe que nós devotos, aceitando o processo, aceitando a autoridade do mestre espiritual, que está aí bem claro, aceitando a autoridade do mestre espiritual, nós vamos pagando as nossas reações de maneira aliviada. Nós nos aliviamos do peso maléfico da nossa reação. E claro que a gente não vai continuar praticando ações pecaminosas, evidentemente que não. Mas a nossa tendência é encontrar com a purificação. E a gente tem oportunidade nas próximas vidas, se a gente nascer como devoto, se a gente não esgotar tudo, as bijas, as sementes de atividades pecaminosas, tanto as prarábidas como as aprarábidas, tanto aquelas que se manifestam como as que não chegam a se manifestar. São tantas atividades pecaminosas. Nosso coração está repleto de sementinha, imagine. Tem que ter um fogo em cima delas para queimar. Tem que ter fogo, o fogo do Sankirtan, fogo do serviço devocional para queimar todas essas sementes. Então, milhares de sementes são queimadas dentro do nosso coração antes de germinarem. Então o tema aqui é um tema de discussão, mas eu tentei trazer a realidade que o nosso movimento trabalha. Recentemente participei de uma discussão no GBC sobre por que uma mulher que se separa do marido e casa com outro, é chamada de prostituta. Por que tamanha injustiça? Isso foi levado para os membros do GBC discutir. Então eu fiquei só de ouvinte, né? Mas vários deram muitas opiniões. E muitas mulheres também deram muitas opiniões. Aí Prabhupada disse que uma mulher que é abusada dentro do casamento, ela tem o direito de se separar. Ela não tem que ficar suportando o marido caído em nome de servir o marido. E os maridos que fiquem espertos. Prabhupada, então uma devota trouxe isso. E aí, quantas mulheres, alguns devotos disseram, quantas mulheres nós perdemos por causa disso? E nós temos alguns casos importantes, né? O Hridayananda Maharaj era grihasta, como eu já disse hoje, não tinha filhos e se separou. A esposa dele tinha 17 anos quando eles se separaram, para ele tomar sannyasa. E ela ficou 10 anos como sannyasini, reconhecida como sannyasini. 18 anos, usando branco, cabeça raspada, o manto cobrindo. 19 anos, cabeça raspada, usando branco, o manto cobrindo. 20 anos, 21, 22, 23, imagina. Com todo o pique, super energética, super produtiva, tudo mais, inteligente e até 27 anos.
Quando ela fez 27 anos, um devoto indiano quis se casar com ela. Então ela usava branco, era sannyasini assim, então o devoto foi até a Charadeva, até Hridayananda Maharaj, pedir permissão. E Hridayananda Maharaj disse: eu fico muito satisfeito, muito feliz que ela possa ser protegida por uma pessoa como você, responsável, de bom caráter e tudo mal. Ela é uma pessoa maravilhosa, merece ser protegida e tudo. E eles se casaram, têm filhos e estão casados até hoje. De 27 até, digamos, 70, que ela pode ter, 69, 70, já são muitos anos, né? Então, e ela está casada com ele, com um filho conhecido, Kirtaneiro, Vishwambara, né? Vishwambara. Já veio ao Brasil, tudo. Então, a nossa realidade nos dá a consciência filosófica e a compreensão do mestre espiritual. São as duas coisas que nós precisamos ter, a compreensão filosófica. Nós não podemos nos iludir. Não é bem assim. Eu não penso assim, eu penso diferente. Aí não temos esse direito. Nós não temos esse direito. O que nós temos o direito é de dizer, essa é a filosofia. Por isso eu estou casado, porque a minha esposa pode me proteger e eu posso protegê-la. E dessa situação nós estamos juntos. Tem até uma palavra que se usa muito, conspiração, não, como é entre marido e mulher. Parceiros do crime? Partner in crime? Não. O que diz? Cumplicidade. Cumplicidade no crime. Então, a cumplicidade, e nós nos protegemos com cumplicidade entre nós. Então, essa é a prática que nós conduzimos dentro da sociologia do movimento, do sistema Varnashram, como nós lidamos, né, com grihastas, homens e mulheres, como nós lidamos. Essa é uma história. É assim a nossa realidade. Para não deixar de contar a historinha, vou contar a historinha de um Bhakta que entrou no movimento e poucos dias depois, eu fiz uma cerimônia de Annaprasana, uma cerimônia, um samskara para uma criancinha. Então, depois, aí um dia viajando, né, com esse Bhakta, Zé Mané, ele perguntou assim, e sobre vida sexual, não sei o quê. Aí eu comecei a explicar e falei, existe Garbhadana Samskara. Você já ouviu falar? Você conhece? Aí ele disse assim, sim, foi aquilo que nós fizemos a semana passada, não foi? Eu fiquei 10 minutos rindo, né? Da santa ignorância, dizer que nós tínhamos feito, né? Aquele Garbhadana Samskara a semana passada. Está presente aqui, foi o Guru Krishna. Bom, só uma piadinha para a gente se aliviar de um tema que nos leva a reflexões muito profundas e que nós devemos refletir com entrega mesmo, entrega de inteligência. Nós temos que colocar nossa inteligência nisso aqui, que é uma meta, não é para criar culpa, nunca, em marido e mulher, nunca criar culpa, é para criar cumplicidade, é para criar cumplicidade do casal e atitude de gratidão ao mestre espiritual, que está orientando, como o Prabhupada, que acolheu, que nos conduziu, nos acolheu e tudo mais. E depender de Krishna, a misericórdia de Krishna, o que Krishna quer, o que Krishna vai fazer com a gente, né? E saber como as coisas funcionam. E não julgar, e não repetir padrões que nós ouvimos dos Vedas, maldições e bênçãos, como os Vedas fazem, bênçãos vinculadas a interesses particulares, maldições vinculadas a interesses particulares. Não há bênção maior do que o movimento de Sankirtan, né?
A lua da bênção. A lua da bênção. O movimento de Sankta, de acordo com o Sikshastaka. Chetodarpana marjanam navamahada vagni nirvapanam shreya kairava chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Ananda Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Então esse primeiro Sikshastaka, primeiro dos Sikshastaka, descreve a lua da bênção. Essa é a bênção. Não temos que ficar buscando néctar, bênção, de acordo com o critério de Karma Kanda. Nós temos que buscar a lua da bênção, a potência dos santos nomes e ter plena confiança que podemos ser protegidos por Krishna, que Krishna vai nos proteger. Nós nos abrigamos em Krishna, nós renunciamos conscientemente e Krishna vai nos proteger. Alguma pergunta simples, fácil de responder? Eu tenho duas, Ladies first. Oscar, eu estava ouvindo a aula do Pujari e a senhora falou que a mulher que se casa, que se separa de um marido, se casa de não, segundo a cultura, é chamada de prostituta. Aí eu venho perguntar, como é que é chamado o homem que se separa da mulher e se casa com outra? Poligâmico. Mas mesmo se separa e casa novamente? Se ele cometeu uma injustiça com a esposa, assim, se ele abandonou uma esposa casta, pura e tal, que não abusava dele, esse tipo de coisa, eu acho que ele não é culpado. Assim. Eu dei uma resposta poligâmico, só para lembrar que a poligamia é permitida, mas tem uma resposta também ligada à Prabhupada, né? Tem uma resposta também ligada à Prabhupada. Então, ligada à nossa sociologia, melhor dizendo até. Tá? Então, filosoficamente, a resposta para você seria isso. Tá? Mas também, bom, então, se ele abandona uma esposa que o traiu, coisa assim, e tal, então ele não é considerado culpado. Uma esposa abusiva, como a mulher também, que nessa discussão no GDC se conduziu para isso em base ao critério de Prabhupada. Sempre o critério tem que ser o mestre espiritual, como ele está dizendo aqui. E Prabhupada não fazia isso. Vocês conhecem, eu já contei muitas vezes, porque para mim é extremamente impressionante. Uma devota deixou o movimento com Prabhupada presente e foi embora. E todo mundo lamentava a saída dela, que era das primeiríssimas. Todo mundo lamentava ela ter ido embora e chorava de saudade, aquela coisa toda, e Prabhupada lembrava dela. Um dia, Prabhupada chegou no templo da região dela e disseram: Prabhupada, fulana está aí. Aí Prabhupada disse: chama ela. Aí ela subiu no quarto de Prabhupada e Prabhupada disse: eu estava com tanta saudade de você, eu nunca esqueci de você, nem do serviço que você fez. E ela desabou, né? Chorando, aquela coisa que a gente já sabe como funciona. E ela chorando, e Prabhupada disse: fique com a gente, não vai embora não. Aí ela disse: eu quero ficar, Prabhupada, eu quero ficar, mas agora eu tenho um problema. Aí Prabhupada disse: qual é o seu problema? Ela disse: eu acho que eu estou grávida. Aí Prabhupada pode ter perguntado, não lembro do detalhe. E o pai da criança, ela disse: eu não tenho nada a ver com o pai da criança. Deu alguma resposta que indicava isso. Eu não tenho nada a ver com o pai da criança. Aí Prabhupada disse: não se preocupe, eu vou arranjar um marido que proteja você e seu filho. E você pode ficar com a gente, se casar e ter seu filho protegido. Aí ela ficou. Prabhupada juntou todos os brahmacharis e perguntou: tem uma devota que está grávida e que precisa ser protegida, ela não tem nenhuma relação com o marido, com o pai da criança, e quer saber eu quero saber quem pode se casar com ela. Ninguém levantou a mão. Aí Prabhupada olhou para um e disse: você pode? Ele disse: se o senhor quiser, eu posso. Ele disse: eu quero. Aí se casaram.
Ela não estava grávida. Não foi o golpe da barriga, não. Como falam, né? Tem um tal golpe da barriga. Não foi. Ela apenas se confundiu, pensou coisas da saúde da mulher, né? Ela pensou que estivesse, se desesperou e procurou os devotos e contou para a Prabhupada dessa maneira, mas ela não estava grávida. Mas ela se casou com esse devoto. Então, eu não disse que quem casa... Você fez a pergunta bem. Você disse que eu tinha dito que as escrituras dizem que a mulher tal. É isso mesmo. Parte das escrituras fala isso. E os devotos discutiram em nome dos critérios de Prabhupada. E que deve haver cooperação entre marido e mulher, que deve haver paciência, tolerância, e que deve ter o objetivo fixo de não se separar, mas realmente tratamento abusivo não dá para tolerar. Não dá para tolerar. E quando a mulher está, como na discussão, o ponto era a mulher. Quando ela está casada com um homem que abusa dela e que impede o avanço espiritual e que faz tudo que não deve ser feito, então ela tem o direito de se separar. E os devotos que discutiam diziam: conheço inúmeros devotos e devotas que se casaram pela segunda vez e estão muito felizes com o seu casamento. Conheço muito felizes, muito protegidos e que continuam servindo a missão de Prabhupada com muita dedicação. Essa é de fato a nossa realidade. Nós conhecemos muitos casos de devotos e devotas que se casaram e tudo. Poucos são os casos de quem se separou e tomou sannyasi. Pouquíssimos casos. Se separou, tomou sannyasi e permaneceu como sannyasi. São muito poucos. Hridayananda Maharaj é um caso de que se separou e não voltou a se casar, e é sannyasi e está aí lutando por todas as questões sociológicas do movimento, que ele luta tanto para ajustar o movimento a uma realidade que possa ser praticada por todos nós dessas gerações atuais. Respondi mais ou menos? Esses assuntos não têm fim. Porque parece uma instrução machista, mas as escrituras, como elas se apresentam, elas foram discutidas entre homens. Então é natural que tenha uma tendência a gênero, porque elas não foram produzidas com a intenção de a intenção específica, ou com a linguagem específica para apresentar sob todos os pontos de vista em termos de inclusão social das pessoas. Elas foram produzidas dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto social. Por exemplo, Parikshit Maharaj, ameaçado de morte. Se despe de todas as riquezas e vai para a beira do rio e encontrar com uma pessoa iluminada. A pessoa iluminada, ali tinham várias pessoas iluminadas que não se manifestaram. E aparece Shukadeva Goswami despido, e Shukadeva Goswami, todos indicam, ele é a pessoa para lhe responder, e todos ficam ali. Alguns decidem, não vamos permitir que ele seja morto, é o nosso imperador. Não vamos permitir que nenhuma cobra venha picá-lo. Fizeram uma corrente ao redor de pessoas poderosas para impedir a cobra de entrar, com todo tipo, oração, yantras, usaram todo tipo de conhecimento para impedir que a cobra cruzasse o círculo e picasse Maharaj, Parikshit. Porém, Takshaka, a cobra, se disfarçou, veio e ofereceu a um dos brahmanas que estava na corrente uma fortuna muito grande, uma caixa de joias, assim, muito ouro. E o camarada aceitou e quebrou a corrente, e ela penetrou e picou, e ele morreu. Então, observem como funciona o mundo material.
É cheio de situações dramáticas. Esse mundo aqui é para quem gosta de fazer drama mesmo. Só acrescentar uma coisa, Maharaj. Outro dia eu ouvi uma aula aí sobre essa coisa de homossexualismo, homossexualidade e tal. E aí tem muitas escrituras e cada escritura às vezes fala coisas que se contradizem, né? E o Prabhupada estava explicando que as escrituras de Bhakti elas têm um valor superior a outras escrituras, então tem um peso. Então, quando a gente fala de Vedas, parece que tudo que está ali é aquilo, não é? Mas existem distinções, de diferentes níveis, né? Sim, os três principais níveis são as três divisões, Karmakanda, Gyanakanda e Bhaktikanda, né? Ou Vasanakanda. Essas são as três principais divisões. Karmakanda é a mais numerosa e abrange diferentes situações. Então ali tem informações para todo tipo de gosto. E quando a gente se fixa lá, a gente começa a fazer Karma Mishra Bhakti. Um monte de cerimônia, a gente fica muito ritualístico, cerimonialista, o tempo inteiro interessado, porque isso vai dar tal resultado. Dia de sábado, circumambula Ashwatha, a figueira de Bengala, e oferece dia de sábado tal coisa. Fazendo assim, os filhos vão se casar bem. Fazendo isso, a riqueza vai vir. E aí tem um monte de coisa, mas tudo isso é Karma Mishra Bhakti. A pessoa está fazendo em função de resolver os problemas materiais. Mas Bhakti pura, Uttama Bhakti, é Anyabhilashita Shunyam, Jnana Karmadi Anavritam, Anukulena Krishnanu. Aí é Krishna Bhakti, né? É Bhakti pura. Shilanam Bhakti Uttama Bhakti. Livre de karma, livre de jnana, livre de qualquer tipo de contamination. Qualquer tipo. Assim, mas não significa que Karma Mishra Bhakti não é Bhakti. É Bhakti. A gente pode discriminar, não, isso aí não é Bhakti puro, mas é Bhakti. Só está misturado, mas é Bhakti. Vai ter efeito. Ou só o karma vai ter efeito? Quer dizer que Bhakti não vai ter efeito. Se é karma misturado com Bhakti, só karma dá efeito, Bhakti não dá? Não. A karma dá efeito, mas Bhakti também dá o efeito. E o efeito de Bhakti é a purificação. E qual é a tendência? Buscar o conhecimento. E quando encontra o conhecimento, Nishkama Karma. Aí a pessoa vai se desapegar do resultado. Se desapegar do resultado da ação. E vai trabalhar desapegadamente. E por trabalhar desapegadamente, ela vai se libertar das reações. A karma vai ficar livre. E vai encontrar equanimidade da sua inteligência e da sua mente. Samadhi é o resultado. Isso é o 2º capítulo do Bhagavad Gita. Lembra? Lembra também, Rupi? Vocês são os alunos mais novos, da turma mais nova. Você lembra? Sim. A forma. A forma, exatamente. Então esse é o conhecimento mesmo. Obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada. Já, Prabhupada.